Tá aí. Prontinho, gente. Então vamos lá. Para a gente encerrar a teoria de movimento uniforme e aí já entrarmos nos exercícios, eu vou falar sobre a questão da mudança de referencial, tá? Ah, talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar no conceito de velocidade relativa. Para quem é um pouquinho mais experiente no cursinho, já deve ter visto que existem alguns problemas que para você conseguir resolver de maneira mais rápida ou de repente até de uma maneira mais simples, a gente vai precisar desse conceito. Na verdade, a ideia de velocidade relativa, ela tem por trás um conceito que é mais importante ainda, que é uma das coisas mais difíceis da física, que é a ideia de mudar referencial. Na primeira aula, lá na semana passada, a gente falou um pouquinho sobre referencial. Por que que o referencial é importante? Porque é a partir do referencial que você consegue dizer, por exemplo, se um corpo está em repouso ou se o corpo está em movimento. Então, eu posso dizer para vocês assim, olha, em relação a mim, vocês estão em repouso. Então, quando eu falo isso, né, em relação a mim, vocês estão em repouso, eu estou me usando como referencial. O problema é que, dependendo do referencial, o conceito de movimento é relativo. Então, eu posso dizer que, para vocês, eu estou em repouso. Mas para uma pessoa que está dentro de um carro lá na rua, eu não estou em repouso. Então, o conceito, você vai dizer se um corpo está em movimento ou não, dependendo do referencial. Acontece que a ideia de velocidade também depende do referencial. Aquele clichêzão, né, que a gente fala, né? Tudo depende do referencial. É literalmente tudo. Então, o conceito de velocidade relativa, ele trata basicamente do quê? A velocidade relativa. Primeiro que assim, né? Eu gosto sempre de dizer que toda velocidade é relativa. Toda. Porque veja, imagina uma situação. Eu tenho aqui uma pista, uma trajetória. Ó. E aí vamos imaginar que eu tenha dois carros. Um carro A e um carro B. Vamos imaginar que o sentido da estrada positivo esteja para a direita, tá bom? O carro A, ele está andando para a direita, com uma velocidade VA, e o carro B também está andando para a direita, com uma velocidade VB. Tudo bem? Acontece o seguinte, essa velocidade aqui, ela vai ter um valor dependendo do referencial. Por exemplo, vamos imaginar que nós estejamos olhando para esse evento sentado na beira da estrada. Então, nós estamos todos sentados, a gente vê o carro B passando e depois vê o carro A passando. E aí, lá na frente da estrada, tem um radar. E esse radar vai detectar a velocidade do A e do B. Quando um radar detecta uma velocidade, essa velocidade ela está em relação à estrada. O radar está parado ali, o móvel passou por ele e ali ele mediu a velocidade. Então, essas velocidades aqui, vamos supor, que seja a VA igual a 10 metros por segundo em relação à estrada e VB 20 metros por segundo em relação à estrada. Então, quando eu olho para uma situação como essa, eu posso dizer que essa situação tem como referencial a estrada. Que é um referencial que está em repouso. Tudo bem? Agora, eu posso enxergar esta mesma situação sobre dois outros pontos de vista diferentes. Eu posso enxergar essa situação como se eu estivesse dentro do carro A e posso enxergar essa situação como se eu estivesse dentro do carro B.
Quando eu faço isso, enxergo a situação daqui ou daqui, eu estou mudando o referencial. O problema é que quando eu mudo o referencial, essas velocidades mudam também. O que eu quero dizer com isso? Para quem está aqui dentro, a velocidade desse carro não é 10. Para quem está aqui dentro, a velocidade desse carro aqui não é 20. Então, a mudança de referencial vai implicar numa mudança de velocidades. Essa velocidade eu chamo de relativa. E aí você fala assim, bom, tudo bem, Danilo. Supondo que isso seja uma coisa importante, como é que eu calculo essa velocidade relativa? Depende. Depende de em qual referencial você se coloca. Por exemplo, vamos imaginar agora que eu queria enxergar esse problema olhando como referencial o carro A. Para o referencial A, como é que as coisas estão acontecendo lá dentro? Aqui está o A, aqui está o B. Tudo bem? Agora esquece, agora você não está mais na estrada. Agora você está dentro do carro A. Para você, o carro está em repouso. Você, em relação ao carro, estão em repouso. Todas as coisas que estão ali no carro para você estão paradas. Então, a partir do momento que você se coloca no carro A, a velocidade dele agora vale zero. Então, você agora está dentro de um carro andando. Então, para você, esse carro está com zero. Para você, quem é que está andando? A estrada. A estrada é que está andando para trás. Quando você se. Gente, vocês já olharam na janela de um carro andando? Não fica tudo indo para trás? Então, quando você se coloca aqui dentro, olha como a física é maluca. Quando eu me coloco aqui dentro, eu passo a dizer que a estrada tem uma velocidade. Mas não me importa a velocidade da estrada, foda-se. Eu quero saber qual é a velocidade com que eu enxergo o outro. Se você olha para esse carro da frente, o que você enxerga? Bom, os carros estão com velocidades diferentes. Se eu estiver aqui dentro e olhar para o carro de lá, eu vou enxergar o carro se afastando, não vou? Por quê? Por que eu vou enxergar o carro se afastando? Hum? Por que, gente, que eu vou enxergar esse carro ó, se afastando? Ele está se afastando porque ele é mais rápido. Tá, mas para mim, que estou aqui dentro, será que a velocidade dele é 20? Não. Um cara chamado Galileu, vocês conhecem bem? Ele descobriu uma coisa que se usa na física até hoje. A física mais moderna se usa. Ele chama esse princípio que ele fala, né, o princípio de Galileu, é o princípio da equivalência. O que ele vai dizer? Ele vai dizer que se você pegar esse sistema aqui e quiser resolver alguma coisa dele, por exemplo, você pode querer resolver, sei lá, quando esses carros vão se encontrar, se eles vão se encontrar, coisas dessa natureza. Eu posso resolver esse sistema, esse problema, usando como referencial fora ou dentro do carro. O que o Galileu afirma é que, se você usar como referencial a estrada, ou usar como referencial um dos carros, a resolução do problema vai ser a mesma. O que isso quer? Qual a implicação disso na prática? A implicação disso na prática é que existem duas situações aqui que são equivalentes. Um carro andando a 10 e o outro andando a 20 é a mesma coisa que você ter um carro parado e o outro andando a 10 por hora. 10 por segundo. O que eu fiz daqui para cá com a velocidade desse cara? Tirei 10. O que eu fiz aqui? Tirei 10. Essas duas situações são equivalentes. Essas duas situações são equivalentes. Tá?
Quer ver uma outra situação? Essa daqui é a mais louca. Eu vou me colocar agora dentro do carro B. Referencial, carro B. Tá. Pelo princípio da equivalência de Galileu, a gente pode criar uma situação equivalente a essas duas, fisicamente falando, só que agora eu estou no referencial B. A partir do momento que eu me coloco no referencial B, para mim o B está como? Em repouso. Tá, agora vamos lá, que agora é a parte delicada. Tenta se imaginar no carro B. Você está a 20 por hora, 20 metros por segundo, perdão, e o carro B, o carro A está a 10, né? Então é natural que aqui haja um afastamento entre os carros. Agora tenta imaginar você olhando para o carro A do carro B. Você está lá no carro B, né? Aqui, ó. Aí você olha para trás e vê o carro A lá atrás, né? Como é que você vai enxergar esse carro? Você vai enxergar esse carro andando para trás. Ou não? Você está mais rápido, você está no carro da frente. Você vira para trás. Você vai ver o outro carro voltando. Ele não está voltando, mas para você ele está. Concorda? Então, olha que coisa curiosa. Para você que está no carro B, o carro A ele está voltando com uma velocidade menos 10. Professor, como você chegou nesse valor? Como que eu cheguei nesse valor, gente? Do menos 10. O segredo é o seguinte: toda vez que você se coloca num referencial, por exemplo, aqui no A, ó, quando eu me coloquei no referencial a velocidade dele para mim foi zero, não foi? Eu tirei 10 daqui, tira 10 daqui. Quando eu me coloquei no referencial B, o B passou a ter velocidade zero. Então eu precisei tirar quanto daqui? 20. O que você vai fazer daqui? Tirar 20. A hora que você faz 10 menos 20, quanto deu? Menos 10. Qualquer pergunta sobre essa situação, qualquer pergunta que você queira imaginar sobre essa situação, ela pode ser resolvida assim, assim ou assim. Qual é o problema, gente? Muito cuidado. Nem sempre mudar de referencial é uma boa estratégia. Tem vezes que é melhor que você fique na estrada mesmo e veja tudo acontecer na tua frente. Tem situações em que você consegue resolver o problema de maneira muito mais fácil se você se colocar em um desses referenciais. Você está precisando de alguma coisa, amigo? Ah, tá, perdão. Depois eu vou fazer um exemplo de um problema de encontro que a gente consegue resolver usando velocidade relativa, tá? Mas depois a gente faz isso. Professor do céu, tem alguma fórmula para eu fazer essa merda dessa conta? Tem uma fórmula. Observe que os dois corpos estão andando no mesmo sentido. Tá vendo? Sentido. Tá. Quando isso acontece, para você calcular a velocidade relativa, basta você fazer uma conta muito simples. Você pega a velocidade do maior e subtrai da velocidade do menor. Observe uma coisa. Qual é a velocidade de B em relação a A? 10. 20 menos 10. Qual é a velocidade de A em relação a B? Menos 10. 20 menos 10 dá 10. A única coisa que muda na velocidade relativa é o sinal. Mas eu vou dar uma boa dica para vocês, tá, gente? A gente não vai usar o sinal para resolver problema de velocidade relativa. O que importa é o valor da velocidade. A questão do sinal tem a ver especificamente com o quê? Com o sentido, né?
Então, se para mim o corpo está indo para trás, o sinal da velocidade relativa vem negativo. Se para mim o corpo está indo para frente, o sinal da velocidade dá positivo. Agora, você pode generalizar assim, ó. Para o mesmo sentido, você pode falar que o módulo da velocidade relativa é igual ao módulo da velocidade do maior menos o módulo da velocidade do menor. Tá? Eu calculo a velocidade relativa em módulo e aí eu vejo se o sentido é positivo ou negativo. Tá? Em que situações a gente deve desconfiar que eu preciso pensar nisso? Porque uma das coisas que atrapalha muitas vezes na física é o seguinte: às vezes o aluno vai resolver um exercício, não consegue, a gente vai resolver, o aluno fala, mas eu não ia pensar nisso. Existem alguns sinais. Por exemplo, um sinal de que provavelmente pensar em velocidade relativa é uma boa ideia são problemas onde exista mais de um corpo andando. Corpos andando um contra o outro, corpos um ultrapassando o outro. Geralmente, quando você tem dois sistemas em movimento ao mesmo tempo, pode ser que pensar em velocidade relativa te ajude. Tá? Depois eu mostro para vocês como. Aqui nós temos a ideia de velocidade relativa para corpos que estão andando no mesmo sentido. Eu também posso trazer essa ideia de velocidade relativa para sentidos opostos. Vamos fazer aqui. Vamos colocar aqui. Eu vou fazer o mesmo esquema, só que agora eu vou inverter um dos carros, tá? Vou usar os mesmos valores para não ficar dando muito trabalho. Ó. Vamos lá. Peraí, deixa eu só fazer um negócio aqui. Vamos mudar o sentido do B, né? Vou mudar o sentido do B. A gente pode mudar o sentido de qualquer um, tá? Vou fazer. Então vai. Aqui a estrada. Deixa eu já desenhar as três aqui. Aqui, ó. Sentido positivo. Estrada como referencial. Carro A como referencial e carro B, tá? Então, as três situações de acordo com o ponto de vista de alguém. Para quem está na estrada, eu vou ter um carro A com velocidade VA de 10 e vou ter o carro B com velocidade VB de módulo 20. Estou colocando os módulos, tá? Das velocidades. Então, aqui os dois corpos têm velocidade. Eu estou olhando sob o ponto de vista da estrada. Agora, eu vou me colocar no carro A. Carro B. Eu vou colocar o sinal de menos aqui, tá? Mais fácil. Pronto. Tá. Se eu me colocar no carro A, eu passo a estar em repouso em relação ao carro. Igual a zero. Para você manter a equivalência física, se você tirou 10 da velocidade do A, o que você tem que fazer com a velocidade do B? Hum? Tira 10. Tira 10. Como a velocidade do B já é menos 20, se eu tirar 10, a velocidade do B vai passar a valer quanto? Menos 30. Então, se você estiver dentro do carro A,
você vai enxergar o B mais rápido, porque você está no sentido oposto, né? E com velocidade negativa, porque para você que está aqui dentro, o B, ele está voltando. Tá vendo? Ó, ele não está no sentido oposto. Beleza? Saúde! Yes! Ó, agora eu vou me colocar no carro B. Agora eu quero ver. Vamos lá. Estou no carro B. Então, para mim, o carro B está com velocidade zero. O que que eu fiz daqui para cá com a velocidade? Hã? Somei 20. Porque é menos 20, não é? Para virar zero, o que que você tem que fazer? Você tem que somar 20. Se você somou 20 aqui, o que que você tem que fazer aqui? Somar 20. Então, para você, esse cara está com que velocidade? 30. Entenderam? O lance é o seguinte: se você quiser manter uma equivalência física, tudo que você fizer com uma velocidade, você faz com a outra. Esse é o segredo. Ok? Temos aqui também uma fórmula. Dá para a gente generalizar esse processo. Por exemplo, o que que eu percebi? Eu percebi, se você pensar em termos de módulo, esquecer sinal, esquece o sinal. Você percebe que a velocidade relativa, quando os corpos estão em sentidos opostos, é a soma das velocidades, não é? Ó? Então, o que que a gente pode falar? A gente pode dizer o seguinte, ó, quando os corpos estão em sentidos opostos, a gente pode dizer que o módulo da velocidade relativa é igual ao módulo de uma mais o módulo da outra, tá? Tudo bem? Isso é velocidade relativa. O primeiro físico que percebeu essa propriedade, né, de você conseguir mudar de referencial foi o Galileu, tá? Que é uma das coisas mais importantes da física, né? Posso propor um desafio? Bom, foda-se, eu vou propor de qualquer jeito. Vocês podem ficar quietos aí. Agora, olha o desafio. Esse aqui eu quero ver. É um desafio de velocidade relativa, tá? Imagine que você tenha dois corpos, assim. Eu tenho aqui uma estrada, ok? Aqui eu tenho um carro, A. E aqui eu tenho um carro B. Os carros estão andando. A velocidade do carro A é 10 metros por segundo. A velocidade do B, 20 metros por segundo. Igualzinho o outro. Ok? Vamos imaginar que num exato momento X, o motorista do carro A liga o farol. Ligou o farol. Quando ele liga o farol, a luz sai, não sai? Sai a luz. Sai a luz. Luz. Vocês lembram qual é a velocidade da luz no ar? Hã? Ela vale veluz 3 vezes 10 elevado à oitava metros por segundo. Ok? A pergunta é a seguinte:
Com que velocidade o carro B enxerga a luz? Espera aí que eu vou virar a câmera, esqueci, perdão, gente. Senão os caras não estão nem vendo o problema. O problema é o seguinte, eu vou falar pro pessoal de casa. Eu tenho um carro A com velocidade 10, eu tenho um carro B com velocidade 20. Os carros estão andando um contra o outro. Aí, num dado momento, o carro A acende a luz do farol. A luz do farol anda até bater no carro B. Eu sei que a velocidade da luz é 3/10 oitava. Com que velocidade o cara do carro B enxergaria a luz? A pergunta é a seguinte, ó, qual a velocidade da luz em relação ao carro B? Difícil, hein? Qual a velocidade da luz em relação ao carro B? Vou colocar a resposta, tá? Quando a gente fala na física que a velocidade da luz é 3/10 oitava, a gente está usando o referencial que é a Terra. Então, por exemplo, eu estou aqui parado. Passou um raio de luz na minha frente. Uou! Esse raio de luz, ele está com que velocidade? Só que a velocidade da luz é a única coisa que anda sempre com o mesmo valor para qualquer referencial. A velocidade da luz, ela é uma coisa que a física em si não consegue explicar. Porque veja, olha que situação curiosa. O carro não está andando, o A, então o carro já tem uma velocidade. Se eu solto uma coisa de um carro que já está andando, teoricamente essa luz tinha que sair mais rápido do que isso. E pior, se ela está vindo contra o observador, a velocidade que o observador deveria enxergar esta luz seria isto, mais isto, mais isto. Só que ninguém sabe exatamente por quê. Não importa de onde você meça a velocidade da luz, ela sempre terá esse valor. Tá? A velocidade da luz é absoluta. É surreal isso, né? E só aí uma curiosidade. Foi justamente a partir desta percepção que o Einstein percebeu que a mecânica do Newton tinha algum problema. Porque pela mecânica do Newton, a velocidade da luz aqui tinha que ser mais rápida do que esse valor. Então, toda a teoria, não toda, mas uma parte da teoria do Einstein, uma parte da teoria da relatividade, ela explica este comportamento da luz, tá? Fala. Na verdade, qualquer uma delas, tanto a restrita como a geral. A diferença de uma para outra é que na relatividade especial ou restrita, né, que foi a primeira que ele postulou, eu trabalho com velocidades constantes. Então, tipo, tudo que a gente tem é como se a teoria da relatividade restrita fosse o movimento uniforme. Então, ele explica tudo o que acontece em corpos que estão em velocidades muito altas, mas velocidades constantes. Essa é a relatividade restrita. Ela chama restrita por quê? Porque ela está restrita à ausência de acelerações. Só que daí, o que o Einstein percebe? Né? Ele monta a teoria da relatividade restrita. Só que no universo as coisas aceleram. Então ele pega essa teoria da relatividade restrita e incorpora o conceito de aceleração. Aí eu tenho a gravidade, a relatividade geral. Tá?
Eu vou mostrar para vocês, agora tirando essa loucura da luz, um exemplo de um problema que se resolve com velocidade relativa. Espera lá. Aê. Eu vou usar um probleminha de encontro, tá? Que são os problemas que é bem facinho de entender. Bom, vamos aqui. Aplicação. Imagina a seguinte situação, ó. Imagina lá uma estrada, os dois carros, A e B. Eu vou imaginar que os dois estão andando para o mesmo sentido, tá? E eu vou imaginar o seguinte: inicialmente, no instante t igual a 0, o carro A ele está numa posição da estrada 100 metros. Então imagina que a estrada tem uma origem, ela tem um sentido positivo e o carro está na posição 100 metros. E ele tem uma velocidade de 10 metros, 15 metros por segundo. Tá. O outro carro, o B, ele está na posição 1.600 metros. Estou inventando os números, tá? Só que ele está mais lento. Vamos supor que ele esteja com a velocidade B de 5 metros por segundo. Ok? Bom, olhando para essa figura, a gente consegue imaginar que, em algum momento, o carro A vai alcançar o B. Então, vamos imaginar que a pergunta do exercício seja justamente isso. Em que momento o carro A alcança o carro B? Existem duas maneiras da gente resolver esse tipo de problema. A maneira mais tradicional é você imaginar o seguinte. Bom, se o carro A está em movimento, ele tem uma equação de movimento. Lembrando que a gente está trabalhando com essa equação ainda, ó. Nós estamos considerando que o corpo está sempre com velocidade constante, tá? Então, a equação que vai, vamos dizer assim, reger o movimento é essa daí. Para o carro A, essa equação ela é igual a 100 mais 15t. Tudo bem, gente? O S0 e o V. Para o carro B, a equação é 1.600 mais 5t. Observa que em ambas as equações, o sinal da velocidade é positivo, porque os dois estão andando para o mesmo sentido. E aí, qual que é a resolução tradicional, né? A resolução arroz com feijão. Se eu quero achar o momento em que o carro A encontra o B, eu vou igualar as duas equações. Ao igualar as equações, o que eu estou fazendo? Eu quero saber em que momento esses dois valores são iguais. Então, você resolve e acha o instante de ultrapassagem. Opa, aqui é 15, né? Tá, eu vou passar o 5t para a esquerda, eu vou passar o 100 para a direita, então eu vou ter que 10t igual a 1.500. Então, o instante em que o corpo A alcança o B é o instante 150 segundos. Tudo bem? Uma outra possibilidade de pergunta ainda nesse contexto seria em que local acontece a ultrapassagem? Porque como os dois carros estão se movimentando, pessoal, em algum momento quando eles estiverem lá na frente, eles vão um vai ultrapassar o outro. Para eu encontrar o local
do encontro, eu posso substituir o 150 aqui ou aqui. Tudo bem? É isso. Então, isso aqui é uma maneira de resolver a questão. Então, vou escrever assim, ó. Primeira maneira de resolução. Primeira maneira de resolver. Você monta as equações horárias, iguala as equações horárias e descobre o instante do encontro. Agora, o nosso amigo Galileu disse que eu conseguiria resolver esse problema num outro sistema de referência. Então, eu quero trocar o meu sistema de referência. Eu não quero mais olhar para o problema como se eu estivesse na estrada, parado. Eu gostaria de olhar para esse problema como se eu estivesse em um dos carros. Tanto faz, carro A ou carro B. Nesse caso, o que eu vou fazer? Não é o carro A o mais rápido? Então, eu vou me colocar no referencial B. B. Então, agora vamos lá. Se eu usar como referencial o corpo B, como fica esse desenho, pessoal? Vamos desenhar de novo. Claro que na hora de resolver a questão, você não vai ficar desenhando o negócio. Faz aí a transformação de Galileu. Chama transformação de Galileu, tá? A mudança de referencial. Bom, se eu estou usando o referencial como o corpo B, para mim, o corpo B está em repouso. Considerando que daqui para cá eu subtraí 5 da velocidade, daqui para cá eu vou ter que subtrair 5. Então significa que para mim, que estou dentro do carro B, o carro A, ele está com velocidade 10. Qual é a posição do carro A, gente? Não é o 100? Posição do carro B, 1.600. Perceberam que o problema mudou? Agora eu tenho um carro aqui parado e agora eu só tenho esse aqui andando. Certo? Quanto tempo vai demorar para esse cara chegar aqui? Faz a conta. Esse carro não está parado? Deixa ele quietinho aqui. Tá. Para o carro A sair daqui e chegar aqui, ele teve que andar quantos metros? 1.500. Tá. Com que velocidade? 10. Velocidade relativa igual a delta S relativo sobre delta T. Para esse problema, a velocidade é 10 igual. O delta S que eles andaram, porque agora o nosso carro aqui está parado, né? Então, para nós, agora, no nosso novo problema, só o carro A anda. E só o carro A vai andar 1.500 metros. Então, delta S relativo, 1.500 sobre o tempo. Delta T igual a 150. Para o Galileu, pessoal, a única coisa que não era relativa é o tempo. Percebeu que o tempo aqui deu o mesmo que o tempo aqui? Qual é o significado físico disso? Para uma pessoa que está assistindo isso da estrada, estou aqui fora. Quanto tempo o carro A demorou para alcançar o B? Tudo bem? E se eu estivesse no carro B, olhando para o carro A me alcançar? Quanto tempo demoraria para isso acontecer? 150 segundos. O tempo tem que ser o mesmo. Tudo bem? Bonito, né? Bonito.
Dica: só pense em velocidade relativa para movimentos uniformes. Pelo amor de Deus. Dica: utilizar velocidade relativa apenas em exercícios de mu. Nem sempre esse tipo de artifício vai funcionar bem, por um problema técnico. Vocês perceberam que para calcular essa velocidade relativa aí, ou eu somo ou eu subtraio. Basicamente, a história é essa. Perdão? Agora, gente, como é que eu calcularia uma velocidade relativa, por exemplo, se um dos corpos estivesse acelerando? Porque se o corpo está acelerando ou freando, vocês concordam que a velocidade dele vai mudando com o tempo? Então não tem como você calcular uma velocidade relativa para corpos que estão acelerando, freando. Não tem utilidade. Por quê? Porque essa velocidade relativa vai mudando ao longo do tempo. Tá bom? Deixa eu ver se eu falei tudo. Acho que falei. Vocês querem perguntar alguma coisa sobre isso, gente? Se não, a gente pode fazer exercícios. Já dá para a gente pegar as questõezinhas da apostila. Pesado, hein? Pesado. Muito pesado. Aí você tinha falado da teoria da... A gente estava falando da teoria da relatividade, né, gente? A teoria da relatividade ela é tão disruptiva que até essa questão do tempo foi pro caralho, né? Porque, por exemplo, na teoria da relatividade, o tempo não é absoluto também. Quando Einstein vai verificar toda aquela questão da gravidade, do espaço-tempo, ele chega à conclusão de que para quem está dentro do carro, para quem está dentro do carro, o tempo ele se passa num intervalo menor. É como se o tempo desse uma paralisada. Só que esse efeito de percepção do tempo, a gente só conseguiria perceber isso se a gente estivesse em velocidades muito altas. Então, a teoria da relatividade, tanto a especial como a geral, ela só funciona para corpos que estão muito rápidos. Tá? Esse efeito ele não é perceptível para a gente na Terra. É... Vamos lá. As questões começam na página 5. Ah, eu acho que eu vou fazer lá no outro lado, gente. Vou fazer aqui. Ai, post-it. Questão número 1. Um móvel realiza movimento uniforme e o seu espaço varia com o tempo de acordo com a tabela. Ele coloca alguns instantes, 5, e em cada instante ele coloca a posição do corpo. E ele vai fazer um monte de perguntinha. É meio que um roteiro da aula, tá, gente? Tá? Responder essa questão é, na verdade, fazer um resumo do que a gente viu em termos de movimento uniforme. Então vamos lá. Item A.
Ele deu a tabela. Então, ó, imagina uma estrada. Cada número desse aqui, ó, 20, 17, 14, é uma posição que o corpo está. Item A. Classifique o movimento como progressivo ou retrógrado. E aí a gente pode, embora ele não tenha pedido, a gente pode escrever uma justificativa, tá? Acho que vale a pena a gente fazer isso. E aí, gente, o movimento é retrógrado, né? Retrógrado. Como que eu explicaria isso? Lembrando que aqui não precisa ter uma explicação só, pode ter várias. Como que a gente poderia dissertar uma resposta pequena para tentar explicar por que o movimento é retrógrado? A posição está diminuindo ao longo do tempo, é uma boa. Eu poderia falar também, ele está se aproximando da origem, ó, tá vendo? Eu poderia dizer que a velocidade é negativa. Eu poderia dizer que o ΔS é negativo. Quer ver, por exemplo, ó, calcula o ΔS desse corpo. Lembrando que ΔS é posição final menos posição inicial. Ali, ó. Posição final, 5. Posição inicial, 20. Então, o deslocamento do corpo vale menos 15. Essa explicação já também seria suficiente para você falar que ela é retrógrada. Tá? B. Calcule a velocidade escalar. Bom, a velocidade escalar média é ΔS sobre ΔT. Ô, gente, deixa eu fazer um comentário aqui. Observa que na pergunta ele pede para eu calcular a velocidade escalar. Ele não diz se é para calcular a velocidade média ou a instantânea. Mas nesse caso, não importa. Por quê? Porque a velocidade do corpo é constante. Pode perceber que a cada segundo ele anda 3 metros. Para trás, né? Ó, volta 3 metros em 1 segundo. 3 metros em 1 segundo. 3 metros em 1 segundo. Ou seja, se eu fizer esta conta, o resultado vai dar menos 3. E nesse caso, esse menos 3, ele pode ser interpretado como sendo ou a velocidade média ou a instantânea, já que ele está sempre com o mesmo valor. Tá? Movimento retrógrado. C. Posição, ele usou o termo espaço, né? Mas é a mesma coisa que posição. Posição inicial. Esse é fácil. A posição inicial é 20. É 20. D. Função horária dos espaços. O sorvete, né? A função horária dos espaços, ela é do tipo S igual a S0 mais VT. O S0 vale 20 e a velocidade vale 3. Ó. Então, a equação horária, que é o só sorvete, né? A função é 20 menos 3t. Tá? Respeitando o sinal da velocidade. Gráfico. Gráfico de velocidade, de posição por tempo. Retinha, né, gente? Retinha ou não? Retinha. Espaço por tempo. Como que o Eloy chama, gente, numa função de primeiro grau? Como que o Eloy chama esse número aqui, ó? Coeficiente linear. E esse número aqui? Coeficiente angular. Tá? Cada um desses números tem um significado no gráfico. Tá? Esse número aqui, que lá na matemática o Eloy chama de coeficiente linear, vocês lembram disso aqui, ó? Isso aqui vocês vão lembrar.
O só sorvete, peraí. Ó, pronto. O só sorvete, na verdade, é uma equação desse tipo, onde o y é a posição e o x é o tempo. Esses termos A e B são aqueles termos que a gente estava discutindo aqui. O termo que está sem o t é o coeficiente linear. Esse termo aqui é exatamente o ponto onde o gráfico cruza com o eixo y. Tipo assim, essa reta, ela tem que sair de algum lugar. Ela pode sair daqui, ela pode sair daqui, daqui, de algum lugar da posição, do eixo de posições. Ela vai sair do 20. Então, gente, uma coisa que vale a pena você também acostumar teu cérebro é imaginar que isso aqui, ó, é uma estrada. O cara não saiu do 20? Saiu, tá ali. Só que conforme o tempo passa, ele está voltando para o zero. Então, esse gráfico, ele tem que fazer isso aqui, ó. No movimento retrógrado. Se o movimento fosse progressivo, era para cima. Tá? Tem duas coisas que eu quero perguntar aqui ainda. Que ponto é esse? Vou puxar uma setinha daqui, tá? O que esse ponto quer dizer no gráfico? Isso. Esse é o ponto, porque ó, ele está voltando, não está? Em algum momento ele vai passar pelo zero da estrada. Em que instante ele faz isso? É aquele instante ali, ó. Tá? Em alguns problemas, sobretudo de movimento retrógrado, que é quando ele está voltando, é comum ele perguntar em que instante o corpo passa pela origem. Se a pergunta de fato for esta, o que eu faria? Eu pego a equação horária e mando isso aqui valer quanto? Zero. Então, esse aqui é o instante no qual o corpo passa pela origem. Tá bom? Se eu quiser calcular esse valor, a gente pode fazer ela aqui, ó. Ó, peraí. Aqui, ó. Quero calcular que instante é esse. Então, eu digo que 0 igual a 20 menos 3t. Tá? Vai dar número quebrado aqui. 20 sobre 3. 20 por 3 deve dar 6,7, alguma coisa do tipo. Né? Então, do jeito que o movimento dele está se desenvolvendo, ele vai chegar na posição zero no instante 6, alguma coisinha. Tá? Beleza. Agora tem uma pergunta aqui que é muito foda. Eu vou fazer porque é para vocês, mas ela é foda. Esse número menos 3, ele é a velocidade, ele está aqui, ó, na função, né? Quando eu trago essa função para o gráfico, o que esse menos 3 significa? Tem uma informação por trás desse número 3. Qual é ela? Lembrando que o Eloy chama esse número de coeficiente angular. Eu sei que vocês não dão muita importância para algumas coisas, gente, mas o segredo para você entender física é entender o significado de palavras. O que é um coeficiente?
Só a palavra coeficiente. Coeficiente é número. Número. Sabe quando você balanceia uma equação, aquilo não chama coeficiente? É número. Então é um número. Angular, lembra a palavra? Ângulo. Então, o coeficiente angular é um número associado a um ângulo. Tá bom. Que ângulo será esse? Você percebe que quando a reta desce, ela desce com uma inclinação. Esta reta ela pode descer inclinada para mais ou para menos, ó. De tal maneira que quando a reta bate no eixo, independente dela estar muito inclinada ou pouco inclinada, quando ela bate no eixo, ela forma aqui, ó, um ângulo. Sim? E esse ângulo tem uma tangente, tem um seno e tem um cosseno. Pois bem, esse número aqui, ele é exatamente o valor dessa tangente. Então, traduzindo, o que significa o -3 fisicamente falando? A velocidade. O que significa o número 3 matematicamente falando? O número 3, -3, né? -3. É a tangente desse ângulo aqui. Lembrando, para quem lembrar de trigonometria, que esse é um ângulo maior que 90 graus. Ele está no segundo quadrante, então ele tem tangente negativa. Só uma coisa importante, tá? E se a curva fosse crescente? Vamos colocar aqui. Porque no caso a curva não é crescente, né? Vou pegar uma curva crescente aqui, ó. Ô, gente, para curvas crescentes, ou seja, para movimentos progressivos, ó, opa, aqui, ó, comparando as duas curvas. Se o movimento fosse progressivo, por exemplo, se você botar um sinalzinho de mais aqui, ó, já muda tudo. Então, por exemplo, no movimento progressivo, você tem isso, não tem? Tá. Aqui você tem o S0, que a matemática chama de coeficiente linear, e aí o gráfico sobe. Nesse caso, o gráfico tem uma inclinação também, ó. Então, olha como tudo se encaixa na vida, né? Por que que quando a curva decresce, o coeficiente é negativo e quando a curva cresce, o coeficiente é positivo? Porque é assim que a gente aprende lá na matemática. Cresceu, o A é positivo. Desceu, o A é negativo. Por quê? Porque o A, ele é sempre a tangente do ângulo. Quando a curva cai, o ângulo que ela faz com o eixo é sempre maior que 90 graus. Então a tangente, neste caso, vai dar negativa. Agora, quando a curva sobe, por mais inclinada que ela esteja, esse ângulo vai ser um ângulo até 90 graus. 60, 30, 45, enfim. E aí, para esses valores de ângulo, a tangente dá sempre positiva. Por isso que a gente tem essa relação na matemática. Se subiu, o A é positivo, né? Se desceu, o A é negativo. Tá bom? Acho que a cinemática é a parte da física que a gente mais usa matemática. Mesmo assim. Função, todas essas coisas. Aí ele fez a última pergunta, né? Aqui já ele pediu para dizer se não sei o quê. Ah, tá, o gráfico já foi. Qual a distância total percorrida para ir da posição inicial para a posição final e depois voltar para a inicial? Nossa, coisa maluca. E aí?
Esse aqui é o item E, tá? Então vamos lá, ó. Aqui está a nossa estradinha. Ele saiu daqui, ó. Ele fez isso, ó. E voltou. Tá bom? E aí a pergunta dele foi: qual a distância total percorrida para ir da posição inicial para a posição final e depois retornar à posição inicial? E aí? Esse item foi colocado aqui com um propósito. Lembrá-los que existe uma diferença entre deslocamento é diferente de distância percorrida. Tá? Eu diria para vocês até que o conceito de deslocamento nem sempre é um conceito muito fácil da gente entender, por incrível que pareça. Vê, o deslocamento é o que nós chamamos popularmente de delta S. Ele é basicamente a diferença entre duas posições, final menos inicial. É muito comum o professor de física falar assim, talvez você já tenha ouvido. Quando eu calculo o deslocamento, eu não estou preocupado com o percurso. E tem sentido, né? Ó, não é uma diferença de duas posições? Mano, se o cara saiu do 20, foi, né, clube, e voltou. Se ele sai do 20 e volta para o 20, o deslocamento é zero. Só que ele não pediu isso. Ele foi claro, ele pediu a distância percorrida, ou seja, quantos metros efetivamente o cara andou. Andar é diferente de deslocar, percebe? Deslocar é, eu tô aqui, fui para cá, desloquei. Agora, o andar é o caminho que eu faço. Então, nesse caso, a distância percorrida, ela é a soma de todos os deslocamentos, não importa se está para frente ou para trás. Ó, quanto ele andou na ida? Qual foi o deslocamento na ida? Hã? Qual que foi o deslocamento na ida, gente? Menos 15. Menos 15, cuidado. Na ida é menos 15. Tá. Eu vou pegar o quanto ele andou na ida, em módulo, mais. Agora calcula o delta S na volta. Final menos inicial. Sempre final menos inicial, gente. O delta S da volta, ele não é mais 15? Ó, final 20 menos inicial 5. Então, ó, se eu pegar os dois delta S e somar, eu tenho deslocamento. Desculpa, eu tenho a distância percorrida. Tá bom? Por exemplo, ele não fez essa pergunta, né? Mas se ele perguntasse para gente a velocidade média, eu usaria isso ou isso? Porque se eu for rigorosamente pela fórmula, eu usaria delta S, né? Mas não tem sentido usar delta S nesse caso. Como que você vai calcular a velocidade de um corpo que o delta S é zero? Ele andou, não andou? Ele foi e voltou. Então, nesse caso, se eu fosse calcular a velocidade média, eu tinha que usar isso aqui, ó. 30. 30. Ele foi e voltou, né? Quanto ele gastou de tempo para ir? 5 segundos. Certo? Quanto ele gastou para voltar? 5 segundos. Então, você concorda que no ir e voltar, ele andou 30 metros em 10 segundos. 3 metros por segundo. Tá?
Só que, evidentemente, nesse caso, não vai sair o sinal. Você está usando uma distância percorrida, tá? Nossa. Ok, gente? Então, a resposta do é 30, tá? Aqui é o item E, tá, pessoal? Próximo. Gente, alguém pode me dizer que horas são? 11h50, tá, legal. Então vai dar pra gente terminar todos. Pronto. Tá aí. Essa questão é super famosa em livros, apostilas de movimento uniforme, tá? Deixa eu só... Pronto. Aqui. Ele fala assim, ó. Pense uma fonte sonora no vértice A de uma pista triangular, equilátera e horizontal de 340 metros de lado. Então, para um pouquinho. Isso aqui é um triângulo, uma pista triangular. Cada lado desse triângulo tem 340 metros. É um triângulo equilátero. Ele fala que aqui, ó, no ponto A, tem uma fonte sonora, tipo uma caixa de som, alguma coisa desse tipo. A fonte emite um sinal que, após ser refletido sucessivamente em B e C, retorna ao ponto A. Então, olha só. Daqui da fonte, ele soltou um som. Um som. Então, o som ele fez isso aqui, ó. Ele andou de A até B, bateu aqui no B, refletiu, veio para o C, tum, depois veio do C, retornando para o A, tum, ele fez isso. Só que ele fez isso com essa velocidade. Continuando. No mesmo instante em que a fonte é acionada, um corredor parte do ponto X, situado entre C e A, em direção a A, com velocidade constante de 10 metros por segundo. Traduzindo. Tem um ponto aqui do lado, ó, que ele chamou de X. Imagina que aqui tem uma pessoa, ok? No momento em que o cara soltar o som, na hora que o som sair daqui, essa pessoa começa a correr na direção do A. Então o som ele está andando, enquanto o som está percorrendo todo o triângulo, o X está andando daqui para cá com velocidade 10. Adivinha quem ganhou a corrida? Olha o que ele fala aqui, ó. Se o corredor, que andou isso aqui, ó, vum, e o som chegam em A no mesmo instante, então, tipo, o som andou tudo isso aqui, ó. O menininho andou isso, mas eles chegam no mesmo instante, tá? Se isso é verdade, ele quer que eu calcule a distância de A até X. Ele quer que eu calcule esse ΔS aqui, ó. Tá? Eu conheço os lados do triângulo, que vale 340. Tá? Bom, gente, se eu quero calcular
o quanto o menino andou, o quanto o rapazinho andou, a conta que eu tenho que fazer é aquela de sempre. Ó, a velocidade do menino é o delta S que ele andou, dividido pelo delta T. Tá? A minha incógnita é o delta S. Eu sei a velocidade do menino. Para eu calcular o delta S, eu preciso saber quanto tempo ele demorou. Tudo bem? E é aí que vem a informação do problema. Ele diz que o menino e o som chegaram ao mesmo tempo. Então, peraí. Se os caras saem ao mesmo tempo e chegam ao mesmo tempo, eles andaram mesmo em delta T. Então, eu vou dizer que o delta T do menino tem que ser igual ao delta T do som. Então, o que eu faço? Antes de fazer essa conta aqui, ó, vamos descobrir isso, ó. Quanto tempo o som demorou para andar. Bom, para o som, a situação é um pouco diferente. Ó, o som ele anda com velocidade 340. Igual. O som ele anda o equivalente ao perímetro do triângulo, que é a soma dos lados. Como cada lado do triângulo tem 340 metros, eu vou escrever então 3 vezes 340 sobre ΔT. Tá bom? Aqui, gente, eu não fiz a conta por motivos óbvios. Como a velocidade do som é 340 e o comprimento que ele andou é 3 vezes 340, deixa assim porque eu corto 340. Eu economizo um tempinho de fazer aquela conta. Né? Então, eu vou cancelar o 340. Então, eu vou ter que... O ΔT do som é 3 segundos. 3 segundos. Agora que eu sei que o som demorou 3 segundos para andar, eu pego esse tempo e jogo na fórmula do menino. Tá? Aí é bem tranquilinho, ó. Eu vou esticar daqui mesmo, ó. Velocidade. 10 igual a delta S do menino sobre 3. Tá aí. Tá? 30 metros. Tá? Esse é o veste. Bom, vamos fazer na ordem. A questão 5, que é do Enem, né? Ela vai mais ou menos na mesma linha. Mas a gente faz ela depois. Então, a questão 2, alternativa C. C de cebola. Cara, essa daqui é foda. Hã? Puta, a próxima, né? Ela é difícil mesmo. Então, essa questão, essa 3 aí, a gente vai resolvê-la utilizando a ideia de velocidade relativa. Tá? Só que ela é meio complicada mesmo por si só. Vamos ler a questão porque tem um monte de coisa aqui. Fala assim, ó. 2 carros, A e B, partem de São Paulo com destino a Mairiporã, desenvolvendo em todo o trajeto movimentos uniformes de mesma velocidade de módulo 60. Então eu tenho 2 carros andando na estrada, os dois estão indo de São Paulo até a Mairiporã, então eles estão no mesmo sentido, estão com a mesma velocidade. O carro A partiu ou parte 20 minutos antes que o carro B. Então, tá. Um carro C
parte de Mairiporã com destino a São Paulo, também realizando um movimento uniforme. Então, basicamente, a situação que a gente tem é a seguinte, ó. Você tem a estrada, São Paulo, Mairiporã, sentido positivo para a direita. Eu tenho que colocar, antes de fazer qualquer coisa, gente, o sistema de referência. Ó, o carro A partiu 20 minutos antes. Então, vocês concordam comigo que quando o carro B saiu de São Paulo, o carro A já estava aqui na frente, ó, os dois com velocidade. Acontece que assim, né? Como esses dois carros estão com velocidade igual, essa distância entre eles, ela vai sempre ser a mesma. Não vai nem o carro A se afastar do B e nem o B alcançar o A. Então aqui existe uma distância entre eles, chama de X. Essa distância equivale a quanto tempo andando? 20 minutos, que é é o intervalo de tempo em que eles, né? Tá. Aí ele fala assim: o carro A, perdi. Ah, um carro C parte de Mairiporã com destino a São Paulo, também desenvolvendo o movimento uniforme. Então, daqui tá vindo um outro carro, ó. Então, tipo assim, imagina a cena, o carro vindo. Vai ter um momento em que o carro C vai cruzar com o A e vai continuar andando. Enquanto o carro C vai andando, os dois carros vão andando juntos. Então, o carro C, ele vai passar pelo A e logo depois ele passa pelo B. Tudo bem? Deixa eu fazer uma pergunta. A distância entre esses dois carros aqui, ó, ela equivale a 20 minutos andando, né? Ah, quando o carro C passar pelo A e depois pelo B, será que ele vai demorar 20 minutos também para alcançar os carros? Difícil. Por que não? Porque como ele está indo contra, provavelmente ele vai conseguir alcançar o carro B antes dos 20 minutos. Porque existe uma velocidade relativa na sacada. E é exatamente o que o cara fala no texto. Ele diz assim na sequência, ó: o carro C cruza com A e 12 minutos depois passa pelo B. Então, imagine o momento em que o carro C está passando pelo A. Aqui, ó. Esse é o momento onde a gente tem que começar o problema. Por quê? A partir desse momento, este encontro aqui, ó, vai demorar quanto tempo? 12 minutos. Então é um problema de encontro. Eu tenho um carro andando para um lado, eu tenho um carro andando para o outro, que é o C. Existe uma distância que eles vão percorrer e o tempo de encontro é 12 minutos. Tá? Aí vem a pergunta. A pergunta dele era: qual a velocidade do carro C? Detalhe, né? Eu tenho a velocidade do B. Tá. Bom, acho que a primeira coisa que a gente poderia tentar descobrir, que não tem muito a ver com velocidade relativa, é essa distância aqui, ó. A gente precisa saber qual que é a distância entre os dois carros. Para fazer isso, a gente pode pensar o seguinte, ó. Essa distância equivale a 20 minutos onde o A andou, não é? Então vamos descobrir quanto ele andou. Ó, para o carro A, ó, a velocidade, eu vou colocar x, tá, gente? X. X. Então, ó,
Esse carro, ele já está andando há 20 minutos. O carro B saiu. Eu quero descobrir esse X. Então, o X, ele é igual a V vezes ΔT. Cuidado aqui nas contas, tá, pessoal? Por quê? A velocidade do A, ele deu em quilômetros por hora. Eu vou deixar em quilômetros por hora, não tem problema nenhum. Mas só que aí, qual é o problema? Eu preciso trabalhar com o tempo em horas. Então, olha o que eu vou fazer. A velocidade do A é 60. O tempo que demorou para o B sair, né? Aqui, ó, nesse intervalo, foi 20 minutos. Eu vou escrever, então, 1/3 de hora. 1/3 de hora, tá? Isso vai dar 20 quilômetros. Gente, obviamente eu coloquei 1/3 porque eu não quero trabalhar com dízima, né? Porque assim, você podia fazer assim, ó, 1 hora, 60 minutos. X horas, 20 minutos. Quando você fizer a conta, você vai chegar em 2/6, que é a mesma coisa que 1/3, tá? Isso eu já coloquei direto. Tá, agora eu já descobri então, pelo menos, que aqui, ó, tem 20 minutos. Desculpa, tem 20 quilômetros de distância. Essa distância é a distância que separa os dois corpos, não é? Tá bom. Vamos imaginar que tudo acontece como se o carro C tivesse parado. Como se o carro C tivesse parado. Porque se o carro C está parado, a gente pode resolver isso aqui por velocidade relativa. O referencial da estrada me diz que esse cara tem uma velocidade e esse cara tem uma velocidade. Se eu for colocar como referencial o carro C, para quem está no carro C, qual é a velocidade do outro? Desse aqui, ó. É isso mais isso, não é? Então, ó, se eu usar como referencial o corpo C, isso aqui vocês não quiserem desenhar, não precisa, tá? Ó, se eu usar como referencial o corpo C, a velocidade dele é zero, né? E qual seria a velocidade de A em relação a C? Seria VB mais VC. Não é isso? Fiz a mudança de referencial, ó. Eu me coloquei aqui, então para mim agora o carro está parado e esse carro vai andar com essa velocidade relativa, tá bom? Quantos metros ele vai ter que andar para alcançar o outro carro? 20 quilômetros. Quanto tempo ele vai demorar para fazer isso aqui? 12 minutos. Então eu vou escrever que a velocidade relativa é igual ao ΔS relativo dividido pelo ΔT. Só que daí que tá. No lugar da velocidade relativa, eu vou colocar 60 mais VC. Aí vai sair. Então vai ficar assim, ó. Peraí. Deixa eu virar aqui. Aqui, ó, pessoal de casa. Eu tô aqui, ó. Velocidade relativa é o ΔS relativo dividido pelo tempo. Na velocidade relativa, eu vou colocar 60
mais VC. A distância relativa entre eles é justamente a distância que separava os outros dois carros. Então, é 20 quilômetros sobre... Cuidado aqui de novo, hein? Aqui eu vou colocar 12 minutos, mas eu preciso colocar em horas. 12 minutos é que fração de uma hora? Um quinto. Então eu posso colocar aqui 0,2. 0,2 da hora, né? Um quinto é a mesma coisa que 0,2 hora. 20 dividido por 0,2 dá 100, não, dá 200, né? Não, não, dá 100, tô ficando louco. Então fica 60 mais VC igual a 100, é isso mesmo. Como eu quero VC, né? Passa para cá. VC igual a 40. Tá? E esse é um exercício difícil. O raciocínio dele, o jeito de pensar, essa ideia de pensar em velocidade relativa, tá? É um que normalmente, quando você tenta fazer a primeira vez, demora. Isso quando sai, né? A primeira vez que eu tentei fazer ele, eu demorei um tempão, cara. Porque assim, pelo menos a minha cabeça ela funciona assim. Quando eu vejo um exercício de movimento uniforme, a minha cabeça ela fica querendo montar a equação horária toda hora. Só sorvete, só sorvete. E você vê que nesse caso não é por equação horária que a gente resolve. Não adianta ficar pensando, equação horária desse, equação horária do outro, outro tá de... não, não rola, tá? Vamos lá. Um outro que é legalzinho também é o questão número 4, é o da abelha. Abelha. Aqui. Pronto. Vamos lá. Questão número 4. O mel foi a primeira substância adoçante conhecida na antiguidade. Segundo a Bíblia, era uma das dádivas da terra da promissão. A outra seria o leite. As abelhas produtoras de mel organizam-se em três classes principais: as operárias, que providenciam alimentação, a rainha, que põe os ovos, e o zangão, que se acasala com a rainha. Uma colônia de tamanho médio compreende em uma rainha cerca de 100 zangões e mais ou menos 65 mil operárias. Considere uma abelha operária que voa com uma velocidade de aproximadamente 20 quilômetros por hora durante o percurso de ida para coletar o néctar e com velocidade de aproximadamente 12 quilômetros por hora quando volta para a colmeia transportando o néctar. Então, a abelhinha, ela vai da colmeia até a flor. Ela faz o percurso de ida com uma velocidade de 20 quilômetros por hora. Aí ela chega lá na florzinha, coleta o néctar e vem voltando para a colmeia mais devagarzinho. A bichinha tá até barrigudinha. Encheu o rabo de néctar. 12 quilômetros por hora. Eu tenho uma dúvida, cara. Como que a abelha põe o néctar para fora? Vocês sabem? Ela caga o mel ou ela cospe? Então o mel é vômito de abelha. É isso. Nossa senhora. Puta vômito gostoso, né? Essa frase é estranha. Quando volta, transportando o néctar.
Suponha também que nessas condições a abelha parta da colmeia, voando em linha reta até a flor durante X quilômetros da colmeia, distante X quilômetros da colmeia. Gasta 2 minutos na flor para coletar o néctar e volta para a colmeia também em linha reta. Então aqui tem duas informações importantes. A primeira é a seguinte: a distância para ir é a mesma distância para voltar. Se ele vai em linha reta e volta em linha reta, ele percorreu a mesma distância. Segunda informação importante, ele passa um tempo parado aqui na flor. Então ela vai, come o néctar e volta. Aí ele continua. Admitindo-se que o tempo total da abelha, que a abelha gasta indo da flor, coletando néctar e depois voltando, que todo esse tempo vale 42 minutos, calcule a distância em quilômetros X da colmeia. Então, o que ele fez? Ele gastou um tempo de ida mais 2 minutos, mais um tempo de volta, e tudo isso deu 42. Então, essa frase, gente, ela é a frase mais importante do texto, porque é a partir dela que eu vou fazer contas. Ô, gente, outra coisa que dá para perceber também é o seguinte: esses dois tempos aqui, ó, não são iguais. Então, por exemplo, eu não posso pensar que aqui vale 20, aqui vale 20, porque a velocidade de ida é diferente da velocidade de volta. Outro problema, eu preciso fazer aparecer nessa conta o x, porque é isso que eu quero. Eu não quero esse tempo ali, eu nem quero. Eu quero descobrir o x. Então agora eu vou ter que fazer uma manipulação matemática. Como a abelha está andando em movimento uniforme, vale essa fórmula aqui, ó, x sobre tempo. Concorda? O x é o quanto ela andou e o tempo é o quanto ela gastou. Se eu pegar essa fórmula e isolar o tempo, você não vai ter isso aqui, ó. Isolei. Olha a minha dica. Pega isso aqui e joga aqui, ó. Eu vou escrever o tempo de acordo com essa equaçãozinha aqui, ó. Então vê. Primeira coisa que eu vou fazer é passar esse maluco aqui, ó, pro lado direito. Então vai ficar tempo de ida mais tempo de volta igual a 40. Lembrando que esses tempos estão em minutos, certo? Tá. Agora vamos lá. Como é que eu escrevo o tempo de ida da abelhinha? O tempo de ida vai ser o quanto ela andou na ida dividido pela velocidade de ida. Mas o tempo de volta é a mesma coisa. Ó, olha lá como apareceu o x. Se eu resolver essa conta, eu acho o x. Tá? Mas temos uma armadilha aqui, né? Aqui eu vou substituir que número? Aqui eu vou substituir esse. Mas percebam que nessas velocidades o tempo está em hora. Entenderam? Eu vou ter que transformar isso aqui para hora. Então o que eu faço? Numa vez só, né? Eu vou trocar essas velocidades pelos números, ó. Ó. E aí, aqui ao invés de eu deixar 40 minutos, eu ponho isso em horas. 40? Ah, põe assim, ó. 2/3 de hora.
Divide a hora em 3 partes. Cada parte não vai ter 20 minutos? 20 mais 20 dá 2/3 da hora. Pronto. Agora eu tiro o mínimo, aqui, ó. 6? Não. Que número que é o mínimo, gente? De 20 e 12. 3, 60. Nossa, não ia chegar nunca nesse número, cara. Obrigado, Carlos. 60. Ah, é que eu tenho uma preguiça de tirar mínimo, gente. Tem algum macete para tirar mínimo direto? Só quando é primo, né? Por exemplo, qual que é o mínimo entre 3 e 7? É 21. Mas aí é fácil, né? Só que aqui não é primo, né? Bom, vamos lá. 60 dividido por 20 vezes x. 3x. Mais 60 dividido por 12 vezes x. 5x. Isso é igual a 2/3. 8x sobre 60 igual a 2/3. Aqui ó, vai ficar 60 vezes 2, 120, dividido por 3, 40. Então fica 8x igual a 40. Nossa, eu pensei que ele tinha falado outra coisa. Não parecia? Aqui, quilômetros. Ó, pronto. Aí, ó. Também difícil. O jeito de pensar, né? Alternativa? B, acho, né? Vamos que a gente consegue fazer o último. Vai dar certinho o tempo. Esse aqui é o do Enem, que eu falei para vocês. 5. Peraí. Ele fala o seguinte na 5, ó. Peraí. Questão número 5. O petróleo é uma matéria-prima muito utilizada, muito valiosa, e métodos geofísicos são úteis na sua prospecção. É possível identificar a composição de materiais estratificados, medindo a velocidade de propagação do som, que é uma onda mecânica, através deles. Considere que uma camada de 450 metros de um líquido se encontra presa no subsolo entre duas camadas rochosas, conforme mostra o esquema. Então, ele tem aqui rocha, aqui ele tem água, e depois ele tem rocha de novo. Essa camada está presa. Considere que essa camada. Ah, já foi. Um pulso acústico que gera uma vibração mecânica, tipo isso aqui, ó. É um pulso acústico, só que gera uma vibração mecânica junto. Então, aqui, o cara solta um pulso de som que se propaga pela rocha, tá? Ele fala então, um pulso acústico que gera uma vibração mecânica é emitido a partir da superfície do solo, onde são posteriormente recebidas duas vibrações refletidas, que são ecos. Então, o som sai daqui, bate e volta. Só que ele faz isso 2 vezes. Duas vibrações. Continuando. A primeira
vibração corresponde à reflexão do pulso na interface superior do líquido com a camada rochosa. Aqui, ó. Ps, ps. O som faz isso, ó. Oim, pem, e volta. Ele bateu aqui, ó. Bateu e voltou. A segunda vibração refere-se à reflexão do pulso na interface inferior. A segunda vibração fez isso, ó. Pum. Bateu aqui embaixo e voltou. Ô, gente, pelo amor de Deus. Se eu soltei as duas vibrações ao mesmo tempo, qual chega primeiro? Aqui anda menos. Essa aqui anda menos, né? Então ela chega primeiro. O intervalo, o tempo entre a emissão e a chegada do primeiro eco foi 0,5 segundos. E o segundo eco chega 1,1 segundo após a emissão do pulso. Pronto, olha lá, que beleza. Essa é a situação. Qual é a velocidade do som no líquido? Ele quer a velocidade aqui, ó. Tá? Ô, gente, quantos metros esse som andou dentro da água? 900. Cuidado. Porque o som fez isso, ó. Ele entrou e voltou. Cuidado. Ele andou duas vezes isso. Tudo bem? Tá. Eu estou perguntando isso pelo seguinte: o cara não quer que eu calcule a velocidade do som na água? Então você vai pegar o delta S que ele andou e dividir pelo delta T. Então vê, o delta S é o que ele andou aqui dentro da água. Ele andou a ida e a volta. Ele andou 450 vezes 2. Agora, o que a gente precisa descobrir aqui, aqui que tem que tomar cuidado, é quanto tempo demorou para ele fazer isso. Será que foi 1,1? Não. 1,1 foi o tempo que ele andou tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui. Uma boa parte do tempo ele estava dentro da pedra, não estava? Pelo amor de Deus. Quanto tempo ele gastou dentro da pedra? O primeiro não andou só dentro da pedra? Então, tipo, esse segundo pulso, ele andou tudo que o primeiro andou, mais isso. Então, veja, eu posso concluir que se esse pulso demorou 0,5 para fazer isso aqui, ó, só esse pedaço aqui, esse pulso também gastaria 0,5. Portanto, o intervalo aqui de tempo é a defasagem entre os pulsos. A gente chama de defasagem. Quando um pulso chega primeiro e depois o outro, eles estão em defasagem. Então, ó, o delta T na água é igual a 0,6 segundos. Segundos. Então, eu ponho aqui e mato a questão. Ó, velocidade do som igual. O delta S, que ele andou só na pedra, só na água, é 900 dividido pela diferença de tempo. 0,6. Pronto, é isso. Quanto que deu? Ai, minhas costas. Ixi. Oi. Tá certinho, tá?
Quanto que deu? 1.500. Tá aí. Passaram bem. Não, tô brincando. Vocês querem perguntar alguma coisa? Não, tá bom, então. Tchau. Tá bom, gente. Pessoal de casa, vê se vocês têm alguma dúvida. Tudo certo? Tchau, gente. Pro pessoal de casa também, tá? Fica com Deus. Que